Necesito de ti, eres el aire que respiro. Necesito de ti, ven, escucha la voz desde mi corazón. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais este dia tão glorioso em sua presença. Terceiro dia da campanha Aliança com Deus, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Abraão, amém? No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra do Senhor nos fala que, aleluia, Deus chamou Abrão e lhe fez uma promessa. Mas para que esta promessa se cumprisse, era necessário Abraão sair do meio da parentela. Ali havia um povo onde estava na idolatria, mas mesmo assim Abrão era um homem temente a Deus. E Deus olhou para ele e com certeza achou graça, e Deus lhe faz promessas. Promessa essa de fazer dele uma grande nação, de abençoá-lo, de engrandecer o seu nome, dele ser uma bênção. E nós sabemos, amados, que, aleluia, a descendência, de Abraão é muito numerosa, a promessa que Deus fez. Mas para que tudo aquilo se cumprisse, era necessário ele se levantar e obedecer o ide do Senhor, O vai de Deus, o marcha, segue o caminho que eu estou te mostrando. Quantas vezes Deus quer levantar os nossos pés, amados. Quantas vezes Deus quer nos tirar do meio da parentela, quantas vezes Deus quer nos tirar daquele lugar, do meio daquela situação e nos levar para outro lugar, pois é ali que Ele vai nos abençoar, é ali que o nome dEle vai ser engrandecido através das nossas vidas, E nós muitas vezes ficamos ali retendo, desobedecendo e aí vamos pagando um preço pela nossa desobediência. Mas o Senhor está falando com você que é necessário você levantar, aleluia, para que se cumpra na tua vida a vontade do Senhor, a promessa do Senhor. Então faça, obedeça, porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza. A Bíblia diz que o Senhor aqui fala a Abrão: abençoarei os que te abençoarem. É muito importante a igreja entender que nós, amados, não podemos amaldiçoar servos de Deus ou qualquer que seja a pessoa. Amém? Nós temos que abençoar. Nós temos que orar por elas para que Deus converta. Porque aqui Deus está falando para Abraão e Deus fala também conosco. Quantas vezes, amados, Deus tem abençoado as vidas que tem nos abençoado? Quantas almas oram por mim e por você? Quantas vidas nos abençoa, Todos os dias, com um bom dia, com uma boa tarde, com a paz do Senhor, com uma quantia que você necessita, muitas vezes com uma veste, com um calçado. Toda a forma de nós abençoarmos o próximo é vista como uma boa ação diante do Senhor. Então Deus, Ele abençoa, porque é como nós costumamos dizer, se você planta uma boa semente, você vai colher bons frutos. Deus estava dizendo para Abraão: todos aqueles que te abençoar, eu vou abençoar, mas os que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Foi Deus quem disse, não foi Abraão. Não foi Abraão que disse assim: Senhor, amaldiçoa aqueles que estão me amaldiçoando. Não.
Foi Deus que disse, eu farei. Então eu e você não precisa orar, fazer oração contrário, né? Ah, Senhor, amaldiçoa. Jesus, não. Esse tipo de oração eu creio que Deus não ouve. Porque a justiça, ela vem de Deus, irmãos, não vem de nós. E nós não podemos usar os nossos lábios para amaldiçoar as pessoas. Porque se você amaldiçoar, de alguma forma, o que você lançou sobre aquela pessoa vai vir sobre você também. Tenha isso em mente. Amém? É uma espada de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Deus, ele é justo. Mesmo que a outra pessoa esteja nos perseguindo, não devemos amaldiçoar. Porque é Deus que vai, aleluia, agir. É Deus que vai fazer. Você só ora, você espera. Porque mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai colher o fruto que ela plantou. Deus estava dizendo para Abraão, vou abençoar os que te abençoam. E amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Deus está dizendo para você hoje, eu vou abençoar aqueles que têm te abençoado. E vou ter com aqueles que têm te amaldiçoado. Com aqueles que têm te perseguido. Com aqueles que têm te afrontado. Com aqueles que não creem que eu sou na sua vida. Com aqueles que querem interferir as minhas promessas na tua vida. Com aqueles que querem destruir a aliança que você tem comigo. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele sai, aleluia, do meio da sua parentela. Ele começa a seguir o caminho que Deus está direcionando, amados. É muito importante nós, como cristãos, sermos guiados, direcionados por Deus, né? Seguimos o caminho. Jesus, ele é o caminho. E quando nós falamos em caminho, não é simplesmente a estrada, né? O caminho é o lugar, é o que nós devemos fazer, é como nós devemos nos comportar, é o que nós devemos ler, é o que nós devemos assistir, é a maneira que nós devemos nos comportar no ambiente. Tudo que nós vamos fazer, o Senhor Jesus, ele vai nos direcionando, ele vai nos mostrando o caminho, ele vai nos ensinando. Quantas vezes nós estamos num lugar e ali tem alguém conversando, está acontecendo alguma coisa, e muitas vezes nós vamos abrir a boca para falar e o Espírito Santo, ei, não é para falar não. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de muitas vezes ir abrir a boca para falar e parece que a boca, né, fechou ali. A palavra não sai, você quer falar, mas Deus não permite. Por quê? Porque nós temos que ser prudentes no que nós vamos falar, porque o inimigo, ele é tão astuto que em pequenas palavras, em pequenos gestos, ele vem nos afrontar, ele vem nos acusar, ele se levanta contra nós para nos perseguir. Deus, ele fala para Abraão que vai fazer dele, né, uma grande nação. Deus fala para Abraão que vai dar a ele filho e que a sua descendência será muito numerosa. Mas Saraí, sua esposa, é estéril. Como gerar uma mulher estéril? Eu fico imaginando Abraão olhando para Saraí e dizendo, como? Como Saraí vai gerar? Ela é estéril. Mas eu preciso ter fé, né? Eu preciso crer. Abraão, ele tinha uma fé muito grande e eu e você precisamos ter fé também. Precisamos crer, amados. O cristão, ele vive pela fé e nós temos que ter fé que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Ainda que aos seus olhos pareça impossível, creia que Deus pode realizar. Aos olhos de Abrão e Saraí era impossível. E nós vamos ver que, aleluia, eles ouvem Deus falar e Saraí vai ali dar um jeitinho, né, para a promessa se cumprir. Porque existem pessoas que acham que pode comprar Deus, né? Tem pessoas que têm dinheiro e eles podem comprar tudo que eles quiserem. Mas não pode comprar Deus não, porque Deus não se vende. Amém? Deus não se vende, o evangelho não é vendido.
A palavra de Deus não é vendida, os dons espirituais não é vendido. Aleluia. Deus não barganha as promessas dele. Ele promete e ele faz. Ele te concede dom e, aleluia, é sobre a tua vida o dom. Ele te concede graça e é sobre a sua vida a graça. Ele não cobra para você nenhum valor pelo que ele te entregou, pelo que ele te deu, pelo que ele te emprestou até o dia da vinda dele. Ou até o dia que ele nos chamar. Mas tem pessoas que sempre se acham espertos e acham que pode ali dar um jeitinho para a promessa se cumprir, para que algo possa acontecer, para que algumas portas venham se abrir, para que alguns ministérios venham ser conhecidos e outros não, para que alguém possa ser levantado, né? Tem pessoas que sempre querem dar um jeitinho. Com Deus não tem jeitinhos, irmãos. Com Deus é unção, é graça, é sabedoria e é no tempo de Deus, é o que Ele quer. Ele honra quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. Será que não existia outras pessoas ali? Será que não existia outros homens? E o irmão de Abrão? Deus não poderia ter escolhido ele, mas Deus escolheu Abrão. A graça de Deus estava sobre ele. Deus viu nele, aleluia, um homem a qual Deus podia fazer uma promessa. Deus, ele tem que olhar para mim, para você e ver em nós também verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que estão passando por processo, porque os últimos dias na terra têm sido difícil. Homens e mulheres que estão enfrentando provas, mas continuam ali dizendo, Senhor, eu não estou vendo. Os meus olhos não conseguem enxergar. Senhor, eu estou orando, mas minha casa está do mesmo jeito. Senhor, a minha família está aqui do mesmo jeito. Mas eu tenho fé que a minha oração está sendo ouvida. E ao seu tempo o Senhor vai agir. É viver pela fé. Nem sempre viver pela fé vai ser uma bênção. Nem sempre viver pela fé, amados irmãos, vai ser um mar de rosa. Viver pela fé é enfrentar obstáculos, é muitas vezes chorar e chorar sozinho. Porque muitas vezes não aparece um ombro amigo, se levanta mais pessoas para nos perseguir, para nos, aleluia, tentar abater, do que ombros para que nós venhamos apoiar e chorar e contar as nossas necessidades. As pessoas nos julgam porque muitas vezes elas não querem ouvir a verdade. Mas é necessário o crente prosseguir avante com fé em Cristo Jesus, porque Deus lhe garante a vitória. Saraí, ela tenta dar um jeitinho na situação e ali coloca Agar no cenário da história. Então, de Agar e Abrão nasce Ismael. Mas Ismael não é o filho da promessa, pois o filho da promessa, aleluia, o filho que Deus prometeu a Abrão vem de sua esposa. A esposa dele não é Saraí? Deus fez uma promessa para os dois. Então, amados irmãos, muitas vezes Deus ele nos faz promessas, muitas vezes Deus firma conosco uma aliança, um compromisso, e muitas vezes existem pessoas que vêm ali com um jeitinho, né? Um jeitinho do ser humano, que o ser humano sempre quer dar um jeitinho. Ele acaba interferindo no propósito de Deus. E muitas vezes ali já cansado das batalhas, muitas vezes desanimado na fé, acabamos que aceitando, né? Aceitando as palavras, aceitando os conselhos, aceitando aquela situação e nem busca a orientação de Deus para saber se Deus está aprovando. Porque eu tenho certeza que se
Abrão tivesse buscado a orientação de Deus, Deus teria falado não. Não. Porque nem sempre, amados, Deus, Ele vai nos conceder sim. Vamos muitas vezes ouvir de Deus um não. E Ele sabe por que Ele está dando não, porque não é o tempo. Vai se passando os dias, né? Vai se passando os meses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está ali. Abrão e Saraí estão envelhecendo, os dias se passando. E cadê o filho de Saraí? Né? E aqui no livro de Gênesis capítulo 17, você vai ver Deus mudando a situação. Ao mudar o nome de Abrão e o nome de Saraí. Você vai ver que, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. Olha Deus falando comigo e com você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Andai na minha presença. Porei o meu concerto, né? A minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e a tua semente, depois de ti, em gerações, por concerto perpétuo, para tecer a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E disse Deus, o versículo 15, disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o teu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. E então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Aleluia! Por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Amém? Então aqui nós vemos Deus falar com Abraão e Sara, que lhe dará um filho por nome de Isaque, e ali, aleluia, ele será, né? Por concerto perpétuo, a aliança que Deus está estabelecendo com o Isaque, a sua descendência, né? A sua semente. Então, Deus, ele é muito fiel com a sua palavra, amados. Como eu já disse, Deus, ele não usa atalhos. Deus, ele não volta atrás. A promessa estava sobre aquele casal. A promessa, aleluia, de ser o pai de uma grande nação. Vemos Deus também fazer, aleluia, uma aliança, louvado seja Deus, com Abraão, também através da circuncisão, né? É um sinal do concerto.
Eu só vou estar lendo aqui, não vamos estar entrando muito em detalhe nesta parte, né? Mas é um também dos sinais a qual Deus ali fez também um concerto com Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 12. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrou o meu concerto. Então, aleluia, Deus ele é bem claro em dizer, amados, que é necessário cumprir tudo quanto o Senhor ordena para que a aliança não seja rompida, né? Para que não venha se quebrar o elo, a aliança, a comunhão, o concerto que Deus tem conosco. Assim Deus estava falando também com Abraão. Aqui a circuncisão é um sinal do concerto. É a remoção cirúrgica do prepúcio. Os meninos são circuncidados em geral por razões, naquela época, meus irmãos, de saúde e higiene. Mas nos tempos bíblicos e nas modernas comunidades judaicas, a circuncisão é um ritual religioso que distingue os descendentes de Abraão ou judeus dos gentios. Quando fez o primeiro concerto com Abraão, o pai da fé, Deus ordenou a circuncisão como um sinal daquele relacionamento de fé. Gênesis capítulo 17, versículo 11. Esse ato de obediência também representou o abandono do mal. E como as promessas do concerto de Deus a Abraão foram totalmente cumpridas através de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ensinou que todos os cristãos, homens e mulheres, serão circuncidados, não por mãos humanas, mas no Salvador, quando a natureza pecadora é substituída pela presença de Cristo. Romanos capítulo 2, o versículo 9 e Colossenses capítulo 2, versículo 11. Então, nos dias de hoje, aleluia, quando nós nos entregamos ao nosso Salvador Jesus Cristo, somos transformados, né? A natureza pecadora, ela é ali morta, ela é ali totalmente mudada, porque a presença de Deus vai tirando o pecado. As águas do Espírito Santo vai purificando a nossa vida, né? O velho homem morre para que uma nova criatura possa ali viver na presença do Senhor. É por isso, amados irmãos, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é necessário ter mudança. Era muito importante naqueles dias, né? Esse sinal do concerto aqui a Bíblia nos fala. É um concerto que Deus fez com Abraão. Então, nos dias de hoje, nós temos a presença de Deus sobre a nossa vida. E nós não podemos, né, andar no pecado. A partir do momento que aceitamos Jesus na nossa vida, tem que haver mudança. Tudo aquilo que estava em nós, né, que estava ali, que não agradava a Deus, tem que ser tirado. Precisamos ser purificados. É necessário cortar da nossa vida, tirar da nossa vida aquilo que não nos faz bem, aquilo que não vai, né, trazer para a nossa vida algo bom. Quantas vezes as pessoas aceitam Jesus e querem continuar nas mesmas práticas? E não tem como servir a dois senhores. Não tem como adorar a Deus e adorar ao inimigo. Não tem como, durante o dia, servir ao mundo e à noite servir a Cristo na igreja. Não tem como eu dizer que adoro ao Senhor, mas os meus lábios não bendizem o nome do Senhor. Amém? Nós precisamos ter uma mudança de vida.
Você vê que a história de Abraão foi mudando. Ele teve os seus momentos difíceis, mas chegou o momento que Sara gerou. Chegou o momento que Isaac veio ao mundo e se cumpria ali na vida de Abraão e de Sara a promessa de Deus. Então, eu creio que hoje muitos de nós estamos, no processo onde o nosso milagre está sendo gerado, mas a nossa aliança, ela já está firmada com Deus, O milagre está sendo gerado, a promessa está sendo gerada, e a cada dia que as promessas estão ali, gerando, Assim como uma criança gera no nosso útero, vamos, aleluia, aqui colocar, as promessas sendo também ali gerada, tendo o processo de estar sendo ali gerado para se concretizar o milagre, chegar até nós a bênção, assim como chega o momento da criança nascer, que chegue também o momento, louvado seja Deus, de segurarmos, de nos alegrarmos e de profetizarmos, aleluia, que o Senhor cumpriu em nossas vidas a promessa e nós louvamos a Deus por tudo. Então se cumpriu na vida deles, porque eles seguiram a aliança, eles obedeceram e vai se cumprir na minha e na tua vida, porque nós vamos obedecer. A aliança não será destruída, a aliança não será corrompida, nada vai interferir o agir de Deus em nossa vida. Amém? Neste momento nós vamos orar. Mais um dia na presença do Senhor. Louvado seja Deus. A luta está grande, amados. O processo está difícil nessa campanha. Mas eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. Muitos estão indo embora. Mas o Senhor disse que não é para mim me preocupar, não. Louvado seja Deus. Porque, aleluia, a palavra verdadeira tem que ser pregada. E eu tenho que falar, amados, o que Deus manda, porque também está servindo para mim. Não pense você que eu estou aqui simplesmente falando. Não, ela também está servindo para mim. Eu também estou aprendendo. Eu também estou buscando mais de Deus, porque eu também preciso me aperfeiçoar. Então, muitas vezes, sai. Aleluia. Mas Deus sabe por que está saindo. Amém? Deus sabe por que está se afastando. Louvado seja Deus, e nós vamos seguindo o nosso caminho, porque assim como Deus tirou Abraão do meio da parentela para o abençoar, assim Deus também tira muitas vezes pessoas que estão ali, ao nosso redor, para, fazer coisas grandes na nossa vida, porque muitas vezes tem pessoas do nosso lado que não acreditam no potencial que nós temos na presença de Deus. Muitas vezes tem pessoas aí na tua casa, pessoas da tua família que não acreditam no teu potencial, não acreditam que Deus é na tua vida, mas Deus vai surpreender este povo. Porque muitas vezes quando nos ouve falando diz, é só mais um áudio, é só mais um dia, para que estar ali? Mas Deus vai surpreender a muitos. Deus vai surpreender a muitos, amados, através de nossas vidas, porque Deus, Ele conhece a humildade do nosso coração. Então vamos seguir juntos, porque assim como Deus fez na vida de Abraão, Deus fará em nossas vidas. Somos servos e servimos a um Deus poderoso. Amado e querido Deus, diante da Tua presença aqui nós estamos mais um dia, Senhor, para Te louvar e para bendizer o Teu santo nome. Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não bendiz o Teu santo nome. Senhor, no terceiro dia desta campanha, o Senhor veio falando ao nosso coração sobre Abraão, este homem a qual o Senhor escolheu, o Senhor fez promessas, o Senhor levantou os seus pés, ó Pai, aleluia, Deus, Senhor, e o tirou do meio da sua parentela. A Tua palavra diz que ele estava ali, Senhor, e no meio daquele povo também havia idolatria, mas, Senhor, ele não estava envolvido, Senhor Jesus, em meio à idolatria, porque ele conhecia, aleluia, o Deus poderoso, o Deus de Israel. Que nós não também, ó Pai, não venhamos olhar para este mundo, para as coisas que estão acontecendo, que os nossos olhos, aleluia, olhem unicamente para Ti, que o nosso alvo a cada dia
dia seja o Senhor, que o nosso objetivo seja buscar a Tua presença e ter comunhão contigo. Pai, muitos se levantam, Senhor, neste momento, diante da Tua presença, suplicar Tua misericórdia, Pai. Alcança as nossas vidas com a Tua misericórdia, alcança as nossas vidas com a Tua bênção, alcança os nossos lares com a Tua bênção, Pai. Senhor, usa de misericórdia para conosco, usa de misericórdia para com a nossa família, Senhor. Nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, que nossa família seja fortalecida, que a aliança, meu Deus querido, que nós temos contigo seja renovada. Senhor, que os nossos filhos tenham uma aliança contigo, que Deus, os nossos, aleluia, filhos cresçam no temor da Tua palavra. Ó Deus, abençoai, Senhor Jesus, Deus, o esposo da Tua serva, a esposa do Teu servo, Senhor, que eles também firmem uma aliança contigo. Entra dentro desses lares com salvação, com libertação, Senhor Jesus, na vida dos esposos, das esposas, dos filhos, do genro, da nora, dos netos, sobrinhos, a parentela. Vai salvando, Senhor, vai libertando, que a presença, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Paulo assim diz, Senhor, esta presença gloriosa, Pai, que tem que estar na vida de cada cristão, que o pecado não tenha legalidade em nossa vida, mas que a presença, Senhor, do Teu Espírito seja constante. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha levantar este povo, assim como diz a Tua palavra no livro de Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a Tua luz. Sabemos que esta luz, esta presença é do Senhor, a presença do Espírito de Deus, Senhor, que possa estar sobre a nossa vida, que possa estar sobre a nossa casa, que esta aliança que nós temos contigo, Senhor, essa possa ser fortalecida. Brinda, Senhor, meu Deus, a nossa vida, nos reveste da Tua armadura, Pai, e nos ensine a ter comunhão contigo, nos ensine a buscar a Tua presença, nos ensine a descer na olaria, a orar, a jejuar, nos desperta pela madrugada, nos desperta no jejum, nos desperta na oração. Afastai de nós, Senhor, o engano, afastai de nós aqueles que usam, meu Pai, de engano, Senhor. Guarda a nossa vida, guarda-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos, guarda a minha família, meu casamento, Senhor. Meu Deus, obrigado por mais um dia na Tua presença. Oh Jesus, obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.